Some fight for slavery, fight for liberty. The seven chapter of the kingdom of God is within man, not one man, nor a but in all men, in you, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. Sou professor do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná e desenvolvi um estudo no meu pós-doutorado na Universidade de Tsinghua, em Pequim, na China. Esse estudo consiste em localizar movimentos de massa ou deslizamentos induzidos por terremotos na região de Sichuan. Essa província na China é constantemente afetada por abalos sísmicos, terremotos e aftershocks. E esse estudo foi motivado principalmente por duas questões. Um movimento de massa pode estar localizado a 50 km do abalo sísmico, então de difícil localização. E a segunda questão é que você tem um período crítico de 72 horas para localizar sobreviventes da catástrofe. Então, esses modelos computacionais podem instantaneamente localizar o movimento de massa a partir da leitura de um epicentro de um terremoto. Durante o meu pós-doutorado na China, eu identifiquei essa questão de terremotos nessa área de Sichuan, com muitas mortes, né, nos abalos sísmicos, que induzem muitos movimentos de massa da ordem de bilhões de metros cúbicos. Então, a localização instantânea e rápida desses movimentos de massa permitem a mobilização da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, irem aos locais de deslizamentos e realizarem operações de resgate e mobilização das vítimas. Esses modelos foram construídos usando técnicas de inteligência artificial. Então foram reunidos 3.883 movimentos de massa ocorridos na região do terremoto. Esses dados foram cruzados com outras variáveis que explicam o fenômeno, tal como a topografia local, a proximidade de rios, porque próximos aos rios tem as encostas, que é onde ocorrem os deslizamentos. Também foram consideradas falhas geológicas, que explicam o fenômeno, e a localização dos epicentros do abalo sísmico principal e os aftershocks. Os aftershocks são os abalos sísmicos secundários. Então, foi criada uma tabela com todas essas variáveis. Movimentos de massa, abalos sísmicos, proximidade dos rios, falhas geológicas, a topografia local. Os modelos foram treinados que se inspiram no modelo biológico, no neurônio humano, que existe uma arquitetura de várias entradas e uma saída. Então, na entrada dos modelos são utilizados as variáveis que explicam o fenômeno, que são falhas geológicas, os abalos sísmicos, a topografia local, a proximidade dos rios, e na saída do modelo, a localização geográfica dos movimentos de massa. Então, esses modelos são treinados com dados que já ocorreram no passado. E eles são capazes de aprender através desses exemplos que já ocorreram. E são capazes de generalizar uma situação futura. Então, dado que o poder público chinês tem interesse em utilizar esses modelos, a leitura do epicentro é dada instantaneamente pela USGS, que é uma companhia dos Estados Unidos. Eles conseguem localizar abalos sísmicos em todo o planeta. Então, a partir da leitura da coordenada geográfica do abalo sísmico, o modelo é apto a identificar onde ocorreu o movimento de massa, e essa informação é útil para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, e instantaneamente ao local e procurar por vítimas. E a utilidade desse modelo é que ele pode localizar com uma precisão muito grande esses movimentos de massa. A incerteza, a distância de um movimento de massa até o abalo sísmico, pode ser da ordem de 50 km. Esses modelos são bastante precisos e podem reduzir essa incerteza com um erro de até 2 km. Um erro de 2 km, para exemplificar, pode ser
muito menor que o próprio deslizamento, que são da ordem de milhões ou bilhões de metros cúbicos. A experiência de morar na China também foi extremamente importante para a minha formação profissional, porque é um país de uma cultura extremamente diferente do contexto ocidental. Então são várias novidades morar na China. Essa nova cultura contribui muito para a formação profissional e cultural de um pesquisador.